Olá! Hoje será abordado os seguintes tópicos: o que é o controle PID, os seus fundamentos, a sintonia dos parâmetros, os exemplos práticos dentro de um setor industrial, as sintonias e desafios e, por fim, a sua conclusão. Iremos apresentar sobre a troca de calor e a atuação do controle PD. Veremos como ele é importante dentro de um processo industrial devido à sua simplicidade, versatilidade e eficácia. Escolhemos um exemplo prático dentro do setor metalúrgico, que são os tratamentos térmicos de metais, utilizando um forno elétrico no processo de têmpera do aço. A têmpera do aço é um processo de tratamento térmico utilizado para modificar as propriedades mecânicas e estruturais do material, como dureza, resistência e tenacidade. É uma técnica amplamente empregada na metalurgia para ajustar as características do aço de acordo com suas aplicações específicas. Vocês devem estar se perguntando onde o trocador de calor entra nesse processo. Bom, isso será abordado mais para a frente. Aproveitem a nossa apresentação. Olá, boa tarde. Hoje iremos falar sobre o controle PD. Eu e minha equipe separamos uma apresentação um tanto quanto bacana para vocês. Quem é a minha equipe? Minha equipe é composta por Jefferson Senna, Jéssica Souza, Joab Santos, Luiz Xavier e Caroline Reis. O que é o controle PD? O controle PD é uma metodologia fundamental na engenharia de controle, que combina os três elementos: o proporcional, o integral e o derivativo, para otimizar o desempenho dos sistemas industriais e automatizar. Esse método é amplamente utilizado em diversos setores para gerenciar variáveis como temperatura, fluxo e pressão, além de ser essencial em sistemas de automação. Para isso, preparamos um processo chamado troca de calor, onde os controladores de temperatura PD oferecem um controle flexível e monitoramento de temperatura, com entrada multifuncional para diversos sensores como termopares e FTPs. Eles incluem a saída de alarme para monitoramento em tempo real e permitem ajustes de controle em variáveis faixas, como uma função de ajuste automático para otimizar as configurações. As saídas de monitoramento podem ser configuradas como relés, nível lógico, saída contínua de 4 a 20 mA ou liga e desliga, atendendo a diferentes necessidades e controles de resposta. Boa tarde. Fundamentos do controle PD. O controle PD é uma ferramenta poderosa que otimiza o desempenho nos trocadores de calor. Para se utilizar o PD no trocador de calor é necessário uma equação. A equação de controle PD proporcional, integral e derivativa aplicada a um sistema como um trocador de calor, ele visa ajustar a variável de controle como a temperatura de saída ou a vazão de um fluido, para manter o sistema funcionando de acordo com a referência desejada. Para um trocador de calor, o PD pode ser utilizado para controlar parâmetros como a temperatura ou a vazão de um fluido, quente ou frio. Aqui eu trouxe uma equação do controle PD utilizando um trocador de calor. Para começar essa equação, você precisa de um sinal de controle, que pode ser ou a vazão ou a temperatura da corrente de fluido controlado, menos esse sinal de controle, menos o Kp, que é o ganho proporcional, vezes o erro do tempo do ganho proporcional, que vai ser o
vai ser o valor da referência, que é o valor desejado que nós necessitamos, menos a saída, que é o valor medido no controle, mais o ganho integral vezes a integral do erro, mais o ganho derivativo vezes a taxa de variação do erro. Vocês devem estar se perguntando o que é o KP, KI e o KD que eu falei na equação anterior. O KP é o ganho proporcional. Esse ganho é equivalente a multiplicar o erro por um coeficiente proporcional. Ela ajusta a saída do controlador de modo que seja proporcional ao erro. Assim, se o erro ou a perturbação for grande, a correção também será grande e vice-versa. Aqui temos um exemplo nesse gráfico. Aqui é o 7,8, que é o correto, e aqui vai o ganho proporcional. Quanto maior o erro, maior será a correção dele também. Temos também o KI, que é o ganho integral. Ele visa eliminar o erro persistente, acumulando erros passados e integrando-os ao longo do tempo. Ela aproxima progressivamente o sistema do ponto de referência, ajustando a saída em função do erro integral. O coeficiente integral determina a influência desse componente. Diferente do KP, que ele é quanto maior o erro, maior é a correção, já o integral ele não conta imediatamente. A correção dele vai dos erros acumulados ao decorrer do processo. Aqui temos o KD, que é o ganho derivativo. Ela diz respeito à taxa de variação do erro. Ela permite que o sistema reaja a eventos futuros com base nas tendências observadas. O coeficiente derivativo ajusta a influência dessa ação para um controle melhor, como aqui está informando no gráfico. Ou seja, o que aprendemos aqui? O ganho proporcional, ele regula a resposta imediata. O ganho integral, ele faz a estabilidade a longo prazo. E o derivativo, ele regula as variações, a resposta às variações imediatas. Controle PID em formos elétricos, estabilidade térmica com suporte do trocador de calor. Eu trouxe um exemplo prático do forno elétrico a temperar de aço em processos térmicos de metais. Primeiro, tem a preparação. Aço que precisa de temperar. O forno elétrico, capaz de atingir 800 graus Celsius com sensores de temperatura, os termopares tipo K, integrados para o monitoramento. Ciclos da têmpera é composto por 3 processos: aquecimento, manutenção térmica e resfriamento. Críticas de 800 a 950 graus Celsius em um forno elétrico com controle PID, garantindo precisão e estabilidade térmica. Após a manutenção, na temperatura ideal, a peça rapidamente resfriada em óleo para transformar sua microestrutura. O trocador de calor é fundamental nesse resfriamento, mantendo a temperatura do óleo controlada, evitando superaquecimento e garantindo uniformidade no tratamento. Esse sistema otimiza a dureza e resistência do aço, ideal para aplicações industriais exigentes. E como o controle PID é implementado nesse processo? Bom, primeiro o operador define o set point, ou seja, a temperatura desejada no microcontrolador. Sensores captam a temperatura real do forno e enviam os dados ao microcontrolador. O sistema compara a temperatura atual com o set point, calculando o erro. Com base nesse erro, o microcontrolador ajusta a potência dos elementos de aquecimento para estabilizar a temperatura. O processo ocorre de forma contínua, mantendo a temperatura precisa e estável até que o tempo e as condições do tratamento sejam alcançadas. Essa automação garante controle rigoroso e resultados confiáveis, essenciais para aplicações que demandam alta precisão. Podemos falar um pouco sobre os métodos de sincronia e equilíbrio, que são os métodos, são um conjunto de técnicas desenvolvidas para
mostrar os valores dos parâmetros. E aqui tem o método de fuga de reação, que é um método que ele permite entender como um sistema se comporta e identifica os possíveis problemas. Ele também ajuda a determinar os melhores valores para os parâmetros de um sistema. Aqui a gente tem uma tabela, das tabelas dos valores que a gente pode usar para poder calcular os valores dos parâmetros. Essa tabela também é utilizada muito em indústrias e também ela pode ser, ela serve como uma comparação de esquemas em diferentes controles de P&D. Aqui a gente tem a malha fechada. A malha fechada ela vai implementar o controle dos parâmetros e vai analisar e desenvolver o sistema. E aqui a gente tem o método de oscilação, que o método de oscilação ele consiste em ajustar o controlador proporcional até gerar oscilação sustentada no sistema em malha fechada. Para isso, elaboramos uma breve apresentação referente ao controle de P&D na troca de calor, onde setamos o set point, que é o valor em graus Celsius, em 80%, que é o valor que o fluido que passa, que no caso é o óleo térmico, deve atingir, onde o set point vai variar do valor mínimo até o valor máximo, que é o set point, onde o valor, a nossa válvula de controle deve ter uma abertura de 56,70%, o qual permitirá que a variável alcance o valor do set point. Boa tarde a todos. Chegou o momento da nossa conclusão. Conclusão e as suas perspectivas. Embora o controle P&D seja altamente eficaz e amplamente utilizado na indústria, suas limitações, com a necessidade de ajustes finos nos parâmetros e a dificuldade em lidar com sistemas não lineares e dinâmicos, apontam para a necessidade de aprimoramentos. No futuro, a combinação de técnicas com a inteligência artificial, aprendizado de máquinas, pode automatizar os ajustes dinâmicos dos parâmetros P&D, permitindo que os sistemas se adaptem a mudanças rápidas nas condições do processo. Além disso, o uso de controle adaptativo pode ajudar a otimizar continuamente o desempenho, ajustando-se a variações imprevistas nos distúrbios. O controle fuzzy e preditivo também oferece soluções interessantes para sistemas com comportamentos mais complexos, onde a abordagem tradicional P&D pode não ser o suficiente. Em cenários industriais mais desafiadores, como plantas de produção de alta demanda ou processos químicos, a integração dessas novas tecnologias, como o controle P&D, pode transformar o desempenho dos sistemas de controle, tornando-os mais inteligentes, autônomos e resilientes. Encerramos por aqui, agradecemos a atenção de todos e tenham uma boa tarde.